Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos a um exercício sobre análise de conectivos. Lembrando que os conectivos são utilizados na lógica através da relação entre proposições. Como assim relação? Ela unifica proposições simples, tornando então uma proposição composta. Temos esses conectivos que fazem essas ligações. Então vamos aprender a interpretar esses conectivos e como eles são descritos e passados para nós em alguns concursos. Veja só. Considere verdadeiras as premissas a seguir. Então, ele já coloca isso como verdadeiras no nosso contexto. Se Ana é professora, então Paulo é médico. Ou Paulo não é médico, ou Marta é estudante. Marta não é estudante. Sabendo-se que os três itens listados acima são as únicas premissas do argumento, pode-se concluir que Ana é professora, Ana não é professora e Paulo é médico. Ana não é professora ou Paulo é médico. Marta não é estudante e Ana é professora. Ana é professora ou Paulo é médico. Então, vamos primeiro separar as proposições presentes nesse exercício. Se observarmos na primeira sentença, temos Ana é professora. Então, essa aqui, Ana é professora, vai ser a minha proposição P. Minha proposição P. Paulo é médico, será a minha segunda proposição, que eu vou chamar de Q. E a outra, ou o terceiro contexto que ele coloca, está associado com isso aqui. Marta não é estudante. Só que aqui já está colocando com uma negação. Então, aqui é uma negação de uma proposição, por exemplo, R. Então, eu vou reescrever as proposições aqui. Proposição P. Ana é professora. Ana é professora. A proposição Q. Paulo é médico. E a proposição R. Marta é estudante. Observando os enunciados que foram descritos, no primeiro item, eu posso reescrever através dos símbolos das condicionais, ou seja, através dos símbolos dos nossos conectivos. Toda vez que encontrarmos o termo se, então, eu tenho presente no exercício uma condicional. Então, eu posso colocar no item 1, P, condicional, aqui. Na sentença 2, eu tenho a utilização dos termos ou. Isso indica para nós uma disjunção exclusiva. Então, eu tenho P, disjunção, a negação de que, numa disjunção exclusiva, esse é o símbolo que nós representamos, com R. Ao passo que na terceira, eu tenho somente a negação da proposição R. Então, as sentenças descritas no texto podem ser escritas através dos conectivos com essas relações. Então, vamos analisar cada uma das linhas e chegar a uma resposta plausível. Então, na linha 1. Linha 1. Lembre-se que todas as sentenças são ditas verdadeiras. Então, linha 1. Nós temos, como Q é falsa, e a proposição PQ, vamos colocar aqui, ó, P de Q, isso aqui é uma sentença verdadeira. Na condicional, veja, na condicional, para ser verdadeira, eu tenho três possibilidades. Verdadeiro com verdadeiro, falso com falso e falso com verdadeiro. Em todas essas situações, a sentença final é verdadeira. Agora, se a sentença for verdadeira com falsa, a sentença é dita falsa. Então, nessas condições,
Como que, se P for uma proposição verdadeira, Q não pode ser falsa. Então, ele coloca ali, ó, na linha 1, eu tenho essa situação. Se Ana é professora, então Paulo é médico. Só que na sentença 2, olha só, ou Paulo não é médico, ou Marta é estudante. Isso também é verdade. Então, vamos observar a linha 2 para entender a primeira. Então, aqui, ó, antes, eu vou colocar aqui embaixo, linha 2. Linha 2, eu tenho a disjunção da negação de Q com a disjunção exclusiva de R. Isso também é verdade. Só que observe o seguinte. Na linha 3, ele faz uma relação que também é verdadeira. Então, na linha 3, ele coloca a negação de R. E isso aqui é verdade. Então, o que eu consigo excluir disso? Que Marta não é estudante. Isso é verdadeiro. Marta não é estudante. Bom, isso está na linha 3. Aí, se eu volto para a linha 2, como Marta não é estudante, essa aqui é a afirmação R. Lembrando que R, olha a proposição R aqui, Marta é estudante. Então, eu sei que esse termo é falso. Eu sei que esse termo é falso. Por quê? Porque se a negação de R é verdadeira, a afirmativa da proposição R tem que ser falsa. E essa sentença tem que ser verdadeira. Então, para que uma situação seja verdadeira, é preciso que as duas sentenças, como R é falsa, Q tem que ser falsa. Pois na disjunção inclusiva, eu tenho verdadeiras as opções quando ambos os termos são verdadeiros. Veja só, eu tenho que ter um termo verdadeiro e um termo falso, ou um termo falso e um termo verdadeiro, para que ela seja considerada verdadeira. Agora, se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, a sentença é valorada logicamente como falsa. Então, para a sentença ser verdadeira, eu tenho que ter o quê? Essa primeira sentença como que a negação de que tem que ser falsa. Para que essa relação seja falsa, verdadeira, perdão, essa sentença que tem que ser falsa. Então, eu sei que é uma grandeza que tem que ser falsa. Eu vou colocar uma ordem aqui. Colocando uma tabelinha rápida, dividindo nas 3 colunas, aqui, e 2 linhas. Aqui eu vou colocar a sentença P, a sentença Q e a sentença R. Eu sei que a sentença R é falsa. A sentença Q também é falsa, porque assim eu vou ter que a negação de Q é verdadeira e vai valorizar a sentença descrita no exercício. Então, essa sentença, ela é falsa. Se ela é falsa, e essa valoração aqui é considerada verdadeira, a proposição P não pode ser verdadeira, porque se for, a sentença vai ser considerada falsa. Então, esse termo também tem que ser considerado falso. Então, eu tenho que P, Q e R são condições falsas apresentadas no exercício. Dessa maneira, eu vou olhar as alternativas. Ana é professora? Não, isso é falso. Lembre-se, a proposição P, Ana é professora, é falsa. Ana não é professora, até aí legal. E Paulo é médico. Qual que é a proposição Q? Paulo é médico. Não, Paulo não é médico. Então, isso aqui também é falso. Então, essa sentença não é, e essa sentença também não é. Ana não é professora, ou Paulo é médico. Aí a gente pergunta agora, mas como que isso aqui pode ser verdadeiro? Como que isso pode ser? Vamos interpretar daqui a pouco. Isso é uma possibilidade. Marta não é estudante. Isso aqui está certo. E Ana é professora. Tá vendo aqui? Esse é o conectivo E. E esse aqui é o meu conectivo OU. Há uma divergência entre eles. A gente já vai explicar. Ana é professora ou Paulo é médico. E aqui, novamente, o termo OU presente. Então, essas 3 aqui têm informações com os conectivos plausíveis na sentença. Lembre-se que a afirmativa ela tem que ser uma condição verdadeira.
Então, aqui eu tenho a negação de P com a disjunção inclusiva. O termo ou representa a disjunção inclusiva com a afirmativa que. Nesse conceito, esse aqui é o item C. Na negação de P com a disjunção de que, se a primeira relação é considerada verdadeira, quando eu coloco uma disjunção com a segunda proposição, que é considerada uma sentença falsa, eu tenho uma condição verdadeira. Veja só, a negação de P, disjunção com que, verdadeiro com uma disjunção de uma afirmativa falsa, ela é verdadeira. Vamos ver se não existe contradição nas outras duas. No item D, eu tenho Marta não é estudante, então é negação de R, conjunção com P. Na conjunção, aqui eu tenho verdadeiro, numa disjunção com uma afirmativa falsa. Na conjunção, que é a minha conjunção E, ela só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, nesse caso, ela é uma afirmativa falsa. Por isso está errada. Porque ela é uma sentença falsa. No item E, eu tenho Ana é professora, P, disjunção com que. P, disjunção com que. Nessa situação, eu tenho uma sentença falsa numa disjunção com uma sentença falsa. E isso é falso. Então, nesse tipo de exercício, a ideia central é o quê? Interpretar os conectivos. Eu sei que em algumas situações há uma grande quantidade de termos que você tem que analisar, mas separe as proposições, reescreva utilizando os conectivos, utilizando essa simbologia e faça a interpretação. Aqui foi necessário o quê? A interpretação da última linha para que possamos chegar à resposta final. Você tem que conhecer quais combinações formam sentenças verdadeiras e quais situações formam sentenças falsas em cada exercício. Tudo bem? Espero que tenham curtido, espero que tenham compreendido. Façam mais exercícios, que isso vai auxiliá-los na resolução quando chegar o momento exato. Tudo bem? Boa sorte e um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.